Fala aí, Dario. Boa tarde. Boa tarde. Parado. Milari, tudo bem? E aí, Claudiano, tudo bem? Tudo ótimo. Dá um tempinho o pessoal chegar, e aí a gente faz suas apresentações. Tá joia, legal. Deixa eu arrumar minha câmera que tá cortando a minha cabeça, não tá? Tá, Melhor? tá. É isso aí. Dia chuvoso, cheio de tempestade, cheio de Ventania, né? ventania. Muitos estragos, eu estava vendo o jornal há pouco aqui, muitos estragos. Andou caindo umas árvores aí, né? O Dario, Lari, está comentando, é o nosso diretor, e está agradecendo a sua participação aí. Obrigada a vocês pelo convite. Um tempinho o pessoal chegar e a gente começa. Né? Sempre é um tabu falar disso, né, Lari? É, mas é por isso que esse mês é importante, né? Porque acho que quanto mais a gente fala, menos vira tabu. E o conhecimento é o que salva a vida das pessoas, né? A gente Exatamente. abandonar os nossos medos e fazer a prevenção do jeito certo, né? É isso aí. Isso aí. Isso é importante. Paty está agradecendo também você. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Esperar um pouquinho para a gente começar. É um bate-papo legal hoje, é um bate-papo vamos falar assim, de ajuda pública a todos. É algo que foge do nosso conceito. A gente tem vários bate-papos de manhã de café, de negócio, um bate-papo mais técnico, e hoje a gente vai falar em prol de uma causa bastante nobre, que é o combate ao câncer de próstata. Vamos dar um tempo para o pessoal chegar para a gente começar, doutora. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu achei uma iniciativa muito legal da empresa, né? Agradecer a Thermo King aí, porque realmente a preocupação está além ali só do negócio, né? Eu estou entendendo que a empresa tem a preocupação com o ser humano e as pessoas que trabalham na empresa, que estão ligadas aí com vocês. Isso é muito legal. Exatamente. É importante isso, né? É difícil a gente encontrar uma empresa que coloca as pessoas na frente, né? Isso a gente não pode reclamar da Thermo King, não. Ela sempre está pensando nas pessoas, né? Uhum. Esses O bonequinhos aí são pessoal, da empresa? Esses esse aqui é o nosso jogador de beisebol e esse aqui é o nosso mecânicozinho, ó. Vou pegar para você participam, aqui, ó. participam das Ó, lives. participam das lives. Aí se eles estão de Eles vão acordo, eles falando. fazem assim, vão Se falando, eles estão. não, não fala isso, não fala isso. É bom ter um feedback assim, né? Ele é imparcial, na verdade. Ele tá sempre assim. Exatamente. Então, Lari, acho que vamos, né, já passamos uns 3, 4 minutinhos, vamos começar. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindo à nossa live aqui da Thermo King. Os nossos colegas, parceiros, clientes e todo o pessoal que faz parte do nosso grupo e também os colaboradores da TK. A gente está acostumado a fazer nossas lives técnicas, nossas lives falando de produto, falando de cliente. E esse mês de novembro é um mês de quebra de tabu, de falar de algo que é um tabu entre os homens ainda. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, previsto para que no final agora de 2020 nós tenhamos aí aproximadamente mais de 70 mil novos casos só no Brasil. Então é um assunto bastante importante. E para me ajudar nisso, eu convidei uma amiga, ela é médica, cirurgiã geral e coloproctologista, eu marquei aqui porque senão eu nem consegui pronunciar. Difícil. Ela é formada pela Unicamp e é mestre em ciências da cirurgia.
Doutora Larissa, muito obrigado por você fazer parte dessa iniciativa, desse desafio, né, da Thermo King, de falar de algo assim com tanta barreira para os homens, né? Principalmente aqueles que estão exatamente no tempo de fazer os exames, que é o pessoal lá da década de 60, 70, que está chegando passou da fase dos 40 e dos 50, né? Muito obrigado, fique à vontade, se apresente, pode ficar à vontade, o tempo é seu. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Thermo King, pelo convite. Eu me senti bastante lisonjeada por ser convidada a conversar com vocês. Espero ser útil, tirar algumas dúvidas, mas principalmente passar aí uma mensagem de que a prevenção é o melhor remédio, né? Principalmente quando se trata aí dos cânceres mais prevalentes, né? O câncer de próstata, a gente comentou a respeito do câncer do intestino também, que são cânceres que a gente consegue, se não prevenir, fazer diagnóstico precoce e aí salvar as vidas, né, dessas pessoas que são acometidas por esses cânceres, né? No nosso ramo, a predominância é masculina, né? A Thermo King também ela tem esse ponto que uma das metas do nosso CEO é colocar metade da empresa com mulheres, como liderança e como trabalhadores. É uma meta dele lá na Bolsa, no Estado, Bolsa de Valores. Ele, como CEO, ele tem essa meta. Então, o nosso meio é muito predominante, então é bastante pertinente o assunto. Mas eu quero fazer a primeira pergunta. Muitas das perguntas são minhas dúvidas pessoais, tá? Eu tenho 45 anos, eu também tenho minhas barreiras aí em relação a alguns fatores relacionados a esse tipo de doença. Primeiro, doutora, o que é a próstata? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino e eu até fiz um desenho porque eu adoro fazer representação, né? Então aqui a gente vê o azulzinho é a próstata, aqui é a bexiga, aqui tá o reto e aqui tá o canal do xixi. Tá vendo? Existe uma pequena porção do canal urinário que passa por dentro da próstata e depois vai sair ali pelo pênis. E a próstata, ela é uma glândula que tem como função a produção de um fluido que vai encontrar com o sêmen e vai produzir ali, então, o produto da ejaculação masculina. Que é diferente do espermatozoide, é o líquido ali que a gente vê. Então, aqui ela a gente produz vê, o líquido. O testículo é onde os espermatozoides são produzidos, vai subir pelo canal deferente, que é um canalzinho, passar pela bexiga. Na verdade, aqui a representação fica um pouco difícil porque não é 3D, né? Mas vai encontrar, tem a vesícula seminal aqui atrás, vai encontrar com o fluido da próstata na hora da ejaculação. Entendi. Então a função da próstata... Essa é a próstata e a função dela. Isso, exatamente. A função dela é isso, é produzir o fluido. E qual a incidência disso? Quão abrangente é isso dentre os homens, doutor? Bom, o câncer de próstata, como a gente já comentou, ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens de todas as idades. E ele está muito relacionado com a idade, né, das pessoas. Então, quanto mais velho o homem, maior o risco de ter câncer de próstata, que a gente encontra aí nos trabalhos epidemiológicos, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, um senhor de 80 anos tem mais de 50% de chance de ter um câncer de próstata. E se a gente for levar ao pé da letra, né, um senhor com 100 anos tem quase o risco de 100% de ter um tumor de próstata. Mas nem todos eles são agressivos, né? A gente sabe que a agressividade está muito relacionada com a idade do diagnóstico. Então, quanto mais jovem, normalmente é mais agressivo o tumor de próstata. Entendi. E assim, dentre os cânceres, como é classificado o da próstata hoje, dentre os cânceres que atinge o homem? Então, eu entrei no Globoscan, que é o repertório mundial aí dos tumores, só pede para o pulmão, em relação ao número de incidência, casos novos por ano, né? Então, é um tumor extremamente prevalente. Entendi. Eu achava que era de pele, mas é o de pulmão. Tirando os cânceres de pele, né? Então, o de pulmão, Tá. falando em órgãos sólidos, né? Sólidos, né? É. Entendi.
A estimativa é de que 1 a cada 6 homens vai ter esse diagnóstico ao longo da vida. É muito, muito prevalente. É bastante. É bastante. E quais são os fatores de risco para surgir este tipo de câncer no homem, doutora? Bom, os fatores de risco mais relacionados com o risco de ter um câncer de próstata são a história familiar. Então, as pessoas que têm um familiar de primeiro grau que tenha tido o diagnóstico de câncer de próstata têm um risco muito aumentado, tanto que a idade, ao invés de ser 50 anos, o início do rastreamento seria 45. A gente sabe também que os homens de ascendência afrodescendentes, né, os afrodescendentes têm um risco aumentado, e também a idade é 5 anos antes da população normal. E a gente também sabe que alguns fatores relacionados à qualidade de vida estão relacionados à incidência maior do tumor e também a descobrir o tumor de forma, tumores mais agressivos. Por exemplo, sedentarismo, a dieta errada, comer muita porcaria, comer muito industrializado, muita gordura saturada, a falta de exercícios físicos, o uso de tabaco, né, e de álcool também, além de uma certa cota, aumenta o risco de ter o tumor de próstata. E outra coisa que a gente comentou, né, eu fui atrás da literatura para entender o risco relacionado ao trabalho. Existem alguns estudos que falam a respeito disso e que mostram que existe sim uma associação, por exemplo, entre motoristas de caminhão e um risco aumentado tanto de encontrar um tumor de próstata quanto de encontrar ele já de uma forma mais disseminada, um tumor mais agressivo. Não dá para dizer que existe um fator causal, mas existe uma associação, e uma associação em algumas casuísticas que é até grande, a gente falou, né? Chega a ser até 5 vezes o risco relativo. Mas a gente sabe que também pode ser por conta do estilo de vida que essas pessoas levam, né? Então, Alimentação, falta de atividade física, o estresse de não dormir bem à noite, o cortisol em excesso, essas questões relacionadas à qualidade de vida que também podem estar associadas aí à ocupação da pessoa, né? Não só a gente estava vendo, né, que a gente conversou um pouco antes na Universidade da Carolina do Sul, né? Então eles estudaram que é 5 vezes maior a incidência do câncer em caminhoneiros, né? Fizeram um estudo com 20 mil homens, e dentre os caminhoneiros é 5 vezes maior. E às vezes assim, é por essas e outras que o homem não vive só do dinheiro, né? A gente vê que até o trato com o assunto é até às vezes uma imbecilidade, uma ignorância, uma falta de levar a sério o assunto, né? Porque você vê que os homens se escondem, né? Vamos falar desse assunto, sai fora do assunto, prefere não escutar. E não adianta nada a gente trabalhar, feito um louco, ganhar dinheiro, se a gente não pode desfrutar disso depois, mais para frente. Com certeza. Eu queria até, alguns dealers, nossos distribuidores estão apoiando, e eles têm um contato muito mais frequente com esses caminhoneiros. Então, junto com a Thermo King, eu acho que a gente poderia incentivar essa campanha aí, né, de estar se aproximando do caminhoneiro, mostrando que o índice deles de obter um câncer da próstata é muito maior, entre outros, além de orientação nutricional e de atividade física. Esse é um ponto muito importante. E doutora, em qual momento exato da vida é indicado a gente fazer um diagnóstico precoce ou fazer um diagnóstico do câncer da próstata? Isso é um assunto muito importante, né? Então, em relação tanto aos tumores de próstata quanto aos tumores de colo e reto, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor porque os tumores iniciais, eles normalmente são completamente assintomáticos. Então, a pessoa não sente nada, ela vai levando a vida e eles aparecem já de uma forma disseminada, isso não é legal. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, principalmente em relação ao câncer de próstata, o risco da gente ter a cura, do paciente ficar curado, que é 5 anos sem recidiva da doença, é mais de 85%. Então é extremamente importante a gente fazer o diagnóstico precoce, que se dá pelo rastreamento, né? Então
pelos estudos aí populacionais, a gente sabe que a partir dos 50 anos, mesmo os homens que não têm história familiar e não têm sintoma nenhum, precisam procurar um urologista. E se existe o fator de risco, que aí seria um familiar de primeiro grau ou então os afrodescendentes, 45 anos é a idade de início do rastreamento. E quais são? Qual que é o melhor método de rastreamento aí para o câncer da próstata, doutora? Quando você procura um urologista, ele vai fazer um questionário, ele vai fazer uma anamnese e vai determinar aí os seus fatores de risco. E ele vai, a partir de basicamente 2 métodos, ver se você precisa de outros exames. E os 2 métodos são dosagem do PSA sérico, né? O PSA é um marcador, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E o toque retal, o tal do toque retal, que eu também fiz aqui no desenho. Eu queria que vocês visualizassem qual que é a importância do toque retal para um urologista, né? Aqui a gente tem a imagem mostrando exatamente onde fica a próstata e vocês veem que, eu fiz um dedinho, o dedo consegue sentir a próstata através do reto. Tem uma parte aqui no toque que a gente alcança com o dedo e a gente sente se tem nodulação, se tem aumento de volume. São várias coisas que o urologista consegue perceber a partir do toque retal. E o toque retal tem aí uma sensibilidade de aproximadamente 30%. Não é extremamente sensível, mas quando ele está associado às medidas de PSA e ele é feito de forma anual, ele ganha sensibilidade. Então, não é só uma vez que você vai procurar um urologista e vai estar livre de ter problema com câncer de próstata. Mas isso sendo feito de forma anual, ganha sensibilidade e especificidade, né? A gente tem maior chance de fazer o diagnóstico precoce. O Marcos Pimentel perguntou aqui, e ele, se o PSA ele é tão eficiente quanto o exame de toque. Na verdade, o PSA é um pouco mais sensível, certo? Mas ele não é ele não é específico, né? O que eu digo com isso? Existem coisas benignas que fazem o PSA aumentar também. Então, a gente não usa só um ou só outro. A gente associa os dois. E se algum deles vem alterado, a gente parte aí para investigação. A gente faz um ultrassom. Os urologistas, né, fazem ressonância. Existem algumas outras coisas a serem feitas para fazer diagnóstico. Biópsia, que são muito mais sensíveis e específicas, né? Mas para rastreamento no geral, os dois são muito pouco deletérios, né? Não tem nada que contraindique um toque retal. Aliás, eu tenho um professor que fala assim que existem só 2 motivos para a gente não fazer o toque retal num paciente. Um deles é o médico não ter dedo e o segundo, o paciente não ter ânus. Tem que fazer. Todo médico tem que fazer, né? Não só o urologista aí, as outras especialidades. O toque retal dá informações sobre inúmeras outras coisas. Mas para nós que somos médicos, é um procedimento extremamente técnico que é desconfortável para o paciente, mas é uma coisa extremamente rápida e dá informações muito importantes. Quanto tempo de exposição ali, de desconforto o paciente fica? Né, menos de 2 minutos, é muito rápido. É o suficiente para um médico detectar alguma anomalia ali na próstata? É o suficiente, sim. As pessoas têm mania de, depois que descobre a doença, você começar a se cuidar. Nunca é tarde para se cuidar, né? Obviamente, mesmo depois. Mas quando detectado o câncer da próstata, qual a melhor solução, doutora, para esse paciente seguir, depois que ele foi diagnosticado com esse câncer? Então, aí que o urologista vai fazer esses exames de estadiamento. Ele vai fazer as biópsias, vai ver o tipo histológico, quer dizer, que célula que tem ali, se a célula é agressiva, se ela é uma célula que se divide de forma lenta, até que ponto aquela lesão tá, se existem células em outros locais, se já existe metástase. Aí ele vai programar um tratamento, ou talvez com radioterapia, ou com cirurgia, ele vai levar em consideração a idade do paciente, os riscos de cada um, porque após detectado precisa passar por todas essas avaliações aí para fazer o tratamento, né? Doutora, o sobrepeso, vamos falar um pouquinho do sobrepeso ali, da obesidade. Ouvi dizer, se é mito ou verdade, a senhora que vai me falar aqui. É
é difícil até detectar com toque a pessoa que está com muito sobrepeso, que tem essa obesidade, ou é mito? Olha, além de ser um fator de risco pela questão metabólica, né? A gente sabe que a obesidade está dentro de uma síndrome metabólica. Então, a gente tem aí altos níveis de cortisol normalmente, a gente tem uma intolerância periférica à insulina, a gente tem altos níveis de insulina, que é uma substância que faz as células se replicarem de forma mais rápida. Isso aumenta o risco de todos os tipos de câncer, na verdade, né? Não só da próstata, do intestino, câncer de pâncreas. A obesidade, ela é perversa para a gente desenvolver esse tipo de todas as neoplasias, né? E tem essa questão de a mecânica, né? Porque o toque a gente precisa passar pelo canal anal, a gente precisa ter um espaço ali. Às vezes é difícil realmente com um paciente um pouco mais obeso a gente alcançar o nível da próstata, se for o caso, né? Aqui pro proctologista também, às vezes alcançar alguma lesão fica um pouco mais complicado, sim. Posso fazer uma pergunta Não é boba, mito. doutor? Diga. Câncer da próstata mata? Mata, sim. Eu até também fiz essa pesquisa aí no Globoscan. Apesar da incidência ser a segunda, né, o tipo de câncer ser o segundo mais comum, a mortalidade não é tão alta em relação aos outros tipos de tumor. Quer dizer, quando a gente vai para a mortalidade, aqui está vermelhinho, o azulzinho é a incidência, o vermelhinho é a mortalidade. O tumor de próstata ele vai perder para o tumor coloretal, para o tumor de estômago, para o tumor de fígado e para o tumor de pulmão. Então, assim, ele é, na maioria das vezes, quando detectado precocemente, indolente. Quer dizer, ele é passível de cura. Como eu falei, se a gente chega num ponto bom de tratamento, se a gente detecta precocemente, 85% dos pacientes vão ficar curados. Então, a gente consegue ter um tratamento bastante eficiente para o tumor de próstata. Então, Mas aí o cara, ainda assim, acima de 40, o cara acima de 45, sem o histórico familiar, começa a ir regularmente fazendo os exames. Então, muito provavelmente, se ele tem algo ali, ele vai começar a detectar e consegue ter um índice de 85% de cura. É isso, né? é exatamente isso. Doutora, nossos caminhoneiros, né? Nossos caminhoneiros espalhados pelo Brasil, qual o conselho? O conselho além de se cuidar do ponto de vista de procurar um urologista na hora certa, cuidar das outras coisas da vida que fazem com que a saúde... porque é uma sementinha que a gente planta, né? É lógico que muita gente faz tudo certo, não é? A gente conhece que são atletas, que comem direito e, por fim, vão ser diagnosticados com algum tipo de câncer. Mas se a gente tem a prevenção primária, né, que a gente tem fatores de risco que são modificáveis, por que não? Por que não adotar uma rotina de exercício físico, de comida com mais qualidade, de menos estresse, organizar um pouco melhor o dia para conseguir dormir as tais 8 horas? Então, assim, é uma mudança de rotina que é uma sementinha que se planta para o futuro. Então, a prevenção ela não é só para detecção, porque o difícil do câncer de próstata, ao contrário do câncer de intestino, é que a gente não consegue prevenir no médico, a gente consegue detectar de forma precoce. Prevenir é o que a gente faz desde a hora que a gente nasce, né? Assim, a nossa qualidade de vida, o jeito que a gente come, o jeito que a gente se comporta, isso tudo é o que vai prevenir de fato. Mas o médico vai fazer diagnóstico precoce que vai salvar a vida da pessoa. O câncer de intestino é diferente. O câncer de intestino a gente tira pequenininho e ele acaba não se transformando, né? Mas aí como que detecta o de colo, de intestino? O de intestino, também através de exames regulares? A idade inicial para o câncer de intestino, para qualquer pessoa, isso homens e mulheres que não têm história familiar, hoje em dia é 45 anos. E é feita através de colonoscopia. A colonoscopia é o exame melhor que tem. É mais sensível, específico. E se a gente vê um pólipozinho, que é um filhotinho de câncer, a gente consegue tirar. Que é uma coisa importante para os homens também, né? Que às vezes ficam com receio de procurar um proctologista. Acho que também é uma coisa muito invasiva. E na verdade não é, né? É importante também. Doutora,
essa campanha do Novembro Azul, né, ela surgiu no Canadá, né, eles começaram a fazer essa campanha e você vê algum resultado, por exemplo, algum aumento de demanda, porque tem a campanha Novembro Azul, ou ainda o tabu é muito forte, é difícil da gente trazer o homem, principalmente para esse pessoal dos anos 50, 60, 70, que está nessa fase de fazer esses exames, de começar a buscar, fazer esse rastreamento. Você acha que ainda é um tabu, ainda mesmo com a campanha, ainda existe essa barreira? Olha, infelizmente, às vezes a gente se depara com algumas situações difíceis, né? Por exemplo, fazer um diagnóstico já de um tumor avançado, de uma metástase. E com esse conhecimento, né, é difícil a pessoa dizer que nunca ouviu dizer que precisaria procurar um médico com certa idade para fazer a prevenção. As mulheres, elas são realmente mais tranquilas para se cuidar, para fazer prevenção, para fazer o Papa Nicolau, para ir no ginecologista. Os homens, eles têm essa dificuldade, mas eu acho que a geração que vai se seguir está um pouco mais tranquila, porque realmente a gente que quer viver mais e quer viver com qualidade, a gente abandona esses preconceitos, né? Eu digo isso pelos meus pacientes. Eu tenho muitos pacientes homens, muitos. E a tranquilidade de você saber que está cuidando de si, apesar do inconveniente, é o que faz a pessoa ficar tranquila, né? Assim, agora uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer, tá, doutor? Que eu vou fazer aqui. Uhum. Às vezes, falando por mim, minha cabecinha aqui, tá? Você chega ali, eu vou no neurologista uma vez por ano, com frequência, ele faz, como eu não tenho histórico familiar, ele faz o PSA, a gente acompanha, já fiz colonoscopia, inclusive ano passado, justamente para fazer o acompanhamento do intestino. Mas você como profissional, e os profissionais de urologia e proctologia, esse ambiente, quando o cara chega, principalmente o machão, aquele cara que ninguém vai relar a mão aqui no meu furico aqui, né? Vamos falar a linguagem que a gente escuta no dia a dia, na roda de amigos. Como que se cria esse ambiente ali de relaxa, cara, que é tudo profissional? Como que é feito isso? É o nosso dia a dia, né, na verdade. E a gente passar esse profissionalismo. Porque se a pessoa está insegura, tá com medo, tem essas questões emocionais que estão associadas ao exame, às vezes eu não examino nem no primeiro dia. Eu converso. Uhum. Tem muitos pacientes que eu falo, olha, a gente precisa fazer esse exame, mas eu vou te dar um tempo, você vai voltar aqui, eu preparo a pessoa. E tem mulheres que são assim também, viu? Tem mulheres que têm muito receio na hora do exame. Tem alguns pacientes que isso fica tão exagerado que eu até prefiro fazer o exame durante a colonoscopia que o paciente está sedado. Então, a gente não passa do ponto com ninguém. A gente precisa muito entender tranquilo, também. é muito técnico o negócio, né? É, muito técnico. Mas a pessoa percebe isso na nossa conversa e normalmente é tranquilo. Uhum. A Paty perguntou, a Patrícia, como você comentou que o câncer de intestino também para as mulheres, né, ela perguntou a frequência, tá? O da próstata a gente tem que ir uma vez por ano a partir da idade de 45, e você também falou que o do intestino era bom ir fazer acima de 45, mas qual a frequência? Para quem não tem história familiar nenhuma, isso vai depender do resultado do exame. Tendo um exame normal, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia fala em 5 anos, né? Uma frequência de 5 anos para se repetir. 45, 50, 55? A Sociedade Americana até fala de 10 anos. Mas eles têm uma população diferente, eles têm um preparo diferente, eles têm um acesso diferente. Então, 5 anos é um tempo bom para quem não tem história familiar e quem não tem alteração no exame. Agora, a gente tendo alguma coisa diferente disso, a gente vai fazer um protocolo e colocar direitinho qual é a frequência para cada pessoa, né? Uhum. Nosso amigo aqui, Antônio, lá de Salvador, que está acompanhando a gente, Antônio, obrigado. Ele está perguntando, o urologista ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Ele também, né, doutor?
Olha, todo médico precisa ser um pouco psicólogo, viu? A gente lida com a saúde e a doença das pessoas num momento de fragilidade. A gente tem que dar diagnósticos dificílimos, a gente tem que lidar com a morte de pacientes, inclusive que a gente se apega. Então, nesse meio tempo, muita coisa acontece. Inclusive, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. É difícil. Realmente, além da gente ter que ser um pouco psicólogo, a gente precisa de ajuda do psicólogo várias vezes. É isso que eu ia falar, às vezes é mais para vocês profissionais, né, para lidar com determinadas situações do que às vezes o próprio paciente. Exatamente. Mas a gente que vê o final de tudo, assim, tudo isso vale a pena, né? A relação que a gente cria com cada paciente realmente é o que faz a gente continuar estudando, trabalhando, perdendo noites inteiras operando e vendo o resultado do que a gente faz, né? Que é mudar a vida das pessoas. Aliás, uma conversa dessa às vezes muda a vida de alguém aí que está escutando, né? Claro, é masculino, né? E eu acho interessante tocar nesse ponto, né? Porque poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, homens, pensam nisso com uma certa frequência. Mas, doutora, eu vou dar uma de Marília Gabriela aqui, não vou. Maria da Gabriela. Troca de óculos, põe óculos. Mas uma mensagem final, se você tiver que falar para a humanidade como uma proctologista, qual o recado, né, que você daria para os homens, uma mensagem da doutora Larissa, que é especialista em cirurgia geral, coloproctologista e mestre Até o final em da ciências live da você cirurgia. vai estar falando direitinho. Eu vou destravar. Olha, a mensagem final é: homens, vocês precisam realmente abandonar os tabus, cuidar da própria saúde, entender que ser machão não leva ninguém a lugar nenhum. Toda a ciência está aqui para ajudar vocês, né? E como eu falei, não só na procura do médico, mas no seu dia a dia, né? Na escolha do seu alimento, na escolha do seu tempo para fazer atividade física, que é um ponto fundamental e que vai mudar mais para frente a história da sua vida, né? Não só em relação aí à prevenção do câncer de próstata, mas no contexto geral aí, talvez até cardiovascular, né? Risco de infarto, risco de AVC, tá tudo relacionado. Então, a gente se amar e a gente se dá o tempo de fazer nossa atividade física, escolher direito a comida que a gente come, mesmo na vida corrida, né? Às vezes aí o nosso público caminhoneiro não tem uma rotina muito estabelecida, mas a gente também não pode jogar toalha, né? Porque jogar toalha vai cada vez mais deixando a coisa mais difícil. Então, às vezes, um pequeno passo para uma vida mais saudável vai fazer toda a diferença lá na frente. Eu acho que a mensagem que eu gosto de fazer, de falar, até para os meus pacientes, é essa. Não sou eu, não é o médico, não é o urologista que vai salvar a sua vida. Na verdade, é você que vai plantar a semente que vai colher lá na frente, né? Doutora, em nome da Thermo King, representando a nossa empresa, não tenho palavras para agradecer. A gente sabe que o seu tempo é muito importante para as outras pessoas, para os seus pacientes, para os que precisam, né, de você. Uma gratidão enorme por estar aqui com a gente. A gente vai gravar essa live no nosso feed. Fique à vontade, quem está assistindo, para passar. Quanto mais pessoas, melhor, né? Para que chegue essa informação aos homens, que eles tomem consciência de que é um ato de segurança, né, à saúde deles próprios, né? Quebre esse tabu e siga em frente, porque como eu disse no começo, a vida não é só de dinheiro, né? De negócio, a gente precisa de saúde para poder fazer o dinheiro, né? Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês. Eu espero que a gente consiga nesse mês de novembro ainda fazer alguns insights. As dicas da doutora vai ser ótimo, para que esse bando de machão aí relaxe um pouco e corra atrás da saúde. É isso aí. Muito obrigada, Thermo King, Claudião, meu amigo aí que convidou. Fiquei realmente muito lisonjeada. Espero que essa mensagem chegue aí nas pessoas e que isso faça diferença para bastante gente. Novembro Azul, doutora. Isso aí. Forte abraço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.